Shalom, irmãos e irmãs. Hoje nós vamos ver que a Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, e os profetas, era o ensino de Yeshua Jesus, dos seus apóstolos e também dos seus discípulos. Lá em Atos, capítulo 2, no verso 42, diz assim: E perseveravam na Torá dos apóstolos. Lá na tua Bíblia não vai estar Torá, porque Torá na verdade, quer dizer ensino ou doutrina. Então lá vai estar assim, que perseveravam no ensino, na doutrina dos apóstolos. Só que, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Na comunhão, porque era tudo eles tinham em comum, né? Moravam juntos, partir do pão, porque eles comiam juntos, oravam sempre juntos também, na época lá dos apóstolos. E você vê que o Novo Testamento, que é chamado Novo Testamento, porém não há Antigo Testamento e Novo Testamento, é um testamento só. A aliança de Deus que fez com o seu povo para trazer a humanidade para ele, e essa aliança ela é confirmada através de Cristo, né? Então você vê que o termo em grego, ali onde está ensino ou doutrina dos apóstolos, ali em ensino ou doutrina, ali está escrito didaquê, no grego, didaquê, que quer dizer ensino. Porém, nós sabemos que a Bíblia, ela foi escrita, até mesmo os evangelhos, por judeus. Mesmo que se encontre em língua grega, foi mente hebraica quem escreveu. Então você vê, ele ali foi colocado o quê? Ensino, didaquê. E sabe no hebraico o que quer dizer ensino? Torá. Então eles perseveravam na Torá. Tanto é que nós vamos ver que todos os livros dos evangelhos até Apocalipse utilizam estudos, citações dos livros da Torá, dos livros dos profetas e até mesmo escritos. Você vê, os livros da Torá, então, como eu falei, são 5 primeiros livros. É a Torá, que o mundo gentil chama de Pentateuco, né? Porém, ali é Torá, tá? Os 5 primeiros livros. Gênesis, que no caso é Bereshit, que quer dizer no princípio, quando foi criado todas as coisas. Depois, o segundo livro, nós temos Êxodo, na verdade é Shemot, que quer dizer nomes. Ali tem os nomes dos filhos dos israelitas. Depois, no terceiro livro, que é Levítico, na verdade é Vaikra, que quer dizer chamou. Também o quarto livro que nós temos na Torá, e os primeiros livros da Bíblia, que são os mesmos, é Números. O nome, na verdade, é Bemidbar, que quer dizer no deserto. E o quinto e último livro da Torá é o Deuteronômio, que na verdade é Devarim, que quer dizer palavras. Deuteronômio é um resumo, né, da lei. Então você vê que todos os livros da Torá são mencionados nos evangelhos, até Apocalipse. Por exemplo, o livro de Bereshit e Gênesis é citado no livro de Atos, Romanos, 1 Coríntios, Gálatas, Efésios e até mesmo Apocalipse, entre outros. O livro de Êxodo, ele é citado em Atos dos Apóstolos, Romanos, o livro de Romanos, no livro de 1 Coríntios, em Gálatas, Efésios, Apocalipse, entre outros. O livro de Levítico, ele é citado também em Atos dos Apóstolos, Romanos, em Gálatas, Apocalipse, no livro de Hebreus e também em 1 Pedro, entre outras. O livro de Números também é citado várias vezes em Atos, 1 Coríntios, em Apocalipse, no livro de Hebreus e no livro de Judas, entre outros. E o livro de Deuteronômio
todos esses pertencem à Torá, também é citado no livro de Atos, no livro de Romanos, em 1 Coríntios, Gálatas, Efésios, Apocalipse, entre outros. Não só os livros da Torá são citados, como também os dos profetas. Então, tem o profeta, muita citação do profeta Isaías, tem de Malaquias, Samuel, de 1 Samuel, Daniel, Josué, Amós, Abacuque, Oséias, Jeremias, Daniel, Zacarias, Joel, entre outros. E também tem livros dos escritos sendo também mencionados, como Salmos, o livro de Jó, Provérbios, 1 Reis, 2 Reis, etc. Os profetas são mencionados também em Atos, Romanos, 1 Coríntios, Gálatas, Efésios, Apocalipse, entre outros. E os escritos nos mesmos livros. Atos, Romanos, 1 Coríntios, Efésios, Apocalipse, Colossenses, entre outros. Então veja que todos os livros da Torá são mencionados nos evangelhos e ensinados. É o ensino. Você pode também ler Gálatas, você vai ver que do capítulo 3, do verso 6 ao 17, só nesse pequeno trecho, ali tem Gênesis, que é Bereshit, Deuteronômio, Devarim, Levítico, que é o Vaikra, Êxodo, no caso Shemot, também tem Abacuque, e tu veja, só ali em Gálatas, capítulo 3, do verso 6 ao 17, só ali tem mencionado 4 livros da Torá e um profeta, enquanto o apóstolo Paulo Shaul ensina. Ele ensina na Torá e nos profetas. Veja por que isso é interessante. Em Romanos, no capítulo 7, no verso 12, diz: consequentemente, a lei é santa e o mandamento é justo e bom. A lei é santa, o mandamento de Deus é justo e bom. Tu vê Paulo, depois da ressurreição de Cristo, que ele veio a ser apóstolo, e ele ensina que a lei é boa, santa, justa e agradável para todos nós. Embora a lei não salva, quem salva é Jesus, Yeshua, mas a lei nos mantém no caminho da salvação, nos mantém a salvo depois da obra de Yeshua. Isso vai falar mais adiante também. Em Mateus, capítulo 5, verso 17, Jesus está dizendo ali: não pense que eu vim para revogar ou abolir a lei e os profetas. Não vim para revogar, não vim para abolir, mas eu vim para torná-las plena. Ali é plerosai, tornar pleno. Então, a obra de Yeshua é fazer com que nossos corações de pedra se transformem em corações de carne, obedientes a Deus. É a obra dele. Ele nos coloca nos caminhos de Deus, na lei que é santa, boa e agradável. E você vê que ele diz que até que passe o céu e a terra, nenhum tio ou i jamais serão tirados da lei. A lei continua e permanece, embora ela não salva, mas nos mantém no caminho da salvação, nos mantém a salvo. Em João, capítulo 5, verso 39, diz, Jesus dizendo ali: examinai as escrituras. Que escrituras? Torá e os profetas, porque julgai ter nelas a vida eterna, mas elas falam de mim. Então, por isso que nós estudamos a Torá, os profetas, não é Antigo e Novo Testamento, é um testamento, e nós estudamos porque elas testificam, elas falam de Yeshua, não só na primeira vinda, como na segunda vinda também. Em 2 Timóteo 3,15, Paulo diz que desde a infância, Timóteo sabia as Sagradas Escrituras, que é a Torá, os profetas, os escritos ensinados no Evangelho. Então, o contrário da lei não é graça, o contrário da lei é pecado. Porque a lei e a graça, elas andam juntas e são ensinadas nos evangelhos também, até Apocalipse. Vamos, então, estudar as leis e praticar.